O Gabriel Monteiro, aquele político que acabou preso, que tinha simpatia pelo MBL de extrema direita, resolveu ressurgir de tornozeleira. Vai virar moda? Ele é um coitado de fato? Ou isso é só mais uma tentativa de tentar voltar à vida pública? Vamos entender com o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Vamos lá, Gabriel Monteiro, que é aquele cara que acabou preso por quê? Não sou eu que estou dizendo, é a justiça, tá? Vamos ler a nota da Agência Brasil, viu, Gabriel Monteiro? Que agora você está em. Você tá no aberto, então a gente vai trazer a notícia, tá? Notícia de 22 de março de 2025. Por decisão de justiça, ex-vereador Gabriel Monteiro deixa a prisão. Vou parar de dar zoom aqui para não ferrar meu computador. Esse parlamentar foi preso em 2022 por crimes de, Sofia, violação sexual. Crimes gravíssimos aí. Vamos trazer aqui a reportagem. O ex-vereador Gabriel Monteiro, famoso aí por vídeos que ele fazia armado, vídeos com MBL, vídeos querendo lacrar lá com a extrema-direita, ele foi solto no dia 21 de março de 2025 por determinação do Superior Tribunal de Justiça. O ex-parlamentar e ex-policial militar foi cassado pela Câmara dos Vereadores do Rio em agosto de 2022. A sessão foi realizada no dia 18 e durou 6 horas e meia. Monteiro foi cassado por 48 votos favoráveis à cassação e 2 votos contrários. Monteiro, que também era policial militar, foi expulso da corporação. Ele deixou o presídio de Bangu 8, no complexo penitenciário de Jericinó, e terá que cumprir medidas cautelares como usar tornozeleira eletrônica e não deixar o Rio de Janeiro. O parlamentar foi julgado por quebra de decoro parlamentar, por encenação com uma menor de idade em um shopping center, agressão a um morador de rua, convidado para encenação de um roubo na Lapa, área boêmia do Rio, e relação sexual gravada em vídeo com uma menor de idade, que depois teve as imagens vazadas na internet. O estudante morava no mesmo condomínio que o vereador. A estudante morava no mesmo condomínio que o vereador na Barra da Tijuca. Por meio de nota, a Secretaria de Administração Penitenciária, a SEAP, informou que recebeu da Justiça, no início da noite daquele dia, a vara de soltura de Gabriel Luiz Monteiro de Oliveira e realizou os procedimentos de praxe para que o citado deixasse a prisão. Então, lá em março, ele saiu da prisão, ele dá uma entrevista na televisão falando do crime que ele cometeu após deixar a prisão. O ex-vereador Gabriel Monteiro, preso em 2022 e que deixou a cadeia em março, concedeu uma entrevista a Roberto Cabrini da Record. O ex-vereador Gabriel Monteiro, terceiro mais votado no Rio de Janeiro em 2020, preso em 2022, após ser acusado de abuso, deixou a prisão em março deste ano e agora é monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele concedeu entrevista ao jornalista Roberto Cabrini da Record e negou que tenha cometido crime. Na conversa que foi ao ar durante o Domingo Espetacular, Gabriel Monteiro se defendeu das acusações contra ele e disse que jamais abusou de ninguém. Eu não sou abusador, eu nunca abusei de ninguém, nunca cometi um crime. O ex-vereador, que também teve o seu mandato cassado em 2022, foi acusado de abuso. De acordo com a vítima, ele constrangeu com uma arma, trancado em um quarto e mantido relações sexuais violentas. Ela também disse ter sofrido agressões físicas, com tapas no rosto e ameaças de espancamento. Ele apareceu nas redes sociais naqueles dias de março também com uma namorada, com quase 3 milhões de seguidores, a esposa dele no caso. E aí, Sofia, eu tô falando de notícias assim, logo depois que teve a soltura, né? O Vinícius Betiol mostrou ele gravando um vídeo de tornozeleira eletrônica e acariciando um cachorrinho, dizendo que ele é perseguido pelo sistema. Um cara com as condenações desse calibre tá dizendo que o sistema persegue ele. Vamos ver o vídeo aqui juntos? E aí depois eu queria ouvir teu comentário, Sofia, e dar meu recado final também. Sou pai de Gabriel Monteiro, pastor há mais de 20 anos. As perseguições que ele vem sofrendo são desumanas. Mesmo de tornozeleira, ele não para de combater o sistema. Sei que a qualquer momento eu posso perdê-lo,
Por isso, eu peço que me ajude em oração pela vida dele, que é muito preciosa para a família Monteiro e para o nosso Brasil. Prefiro morrer aos 31 anos do que viver sendo um covarde. Que adianta viver 120 anos sendo omisso? Eu prefiro morrer pelos meus ideais. Sou Sofia, que ideais? Você tava mutada, Sofia, não tô te ouvindo. Ele deve ser um defensor da família, da moral e dos bons costumes. Cara, assim, qual que é o intuito desse corte? É tirar o Gabriel Monteiro do buraco? Não, gente, assim, a gente precisa lembrar quem é esse cara, quais crimes ele cometeu. E sim, eu não sou uma pessoa que acha que o cara tem que ser eternamente punido. Só que ele cometeu alguns dos piores crimes, envolvendo inclusive menores de idade. É um cara que tá adotando um discurso bolsonarista com um perigoso teor religioso. E assim, isso aqui é perigoso, tá, Sofia? O cara voltar a ter seguidores e voltar a ter um cargo parlamentar. O Gabriel Monteiro é o mesmo risco que ele corre, claro que são crimes diferentes, mas é o que o Mamãe Falei é pro MBL hoje, gente. O Mamãe Falei não morreu, tá? Ele foi caçado aquela vez, mas ele ainda é o principal rosto do MBL. E são pessoas perigosas aí, que em nome dessa jornada de suposta redenção, eles vão pro bolsonarismo e vão para essa coisa autopiedosa, como se a direita preocupasse mesmo assim com direitos humanos, que eles podem voltar pra política, que eles podem ser perdoados. Eu não tô falando da questão da questão penal, tá, gente? Eu tô falando do ponto de vista público. Essas pessoas não podem voltar a ter cargo público. Não podem voltar a ter notoriedade pública. Olha o tamanho dos crimes que o Gabriel cometeu, Sofia. É pra ser execrado, gente. É pra não voltar nunca mais, pra ter vergonha de ter o perfil aberto. Pois é. Eu acho engraçado como é fácil ser bolsonarista, sabe, Pedro? Você pode cometer o crime que você quiser, os mais absurdos, aqueles que são mais condenados dentro da nossa sociedade. E é só você dizer que você está sendo perseguido politicamente, que pronto, você pode fazer literalmente qualquer coisa. E daí eu acho engraçado que às vezes acusam o pessoal da esquerda de chamar os bolsonaristas de burro, de tratar como bolsonarista como se fosse idiota, etc, etc, etc. Mas, gente, os próprios bolsonaristas fazem isso. Os próprios políticos bolsonaristas tratam como idiota. Porque, desculpa, você achar que você pode fazer qualquer coisa e depois é só você se dizer perseguido que todo mundo vai te perdoar e voltar a seguir você nas redes sociais, voltar a votar em você. Desculpa, se o cara acha que isso vai funcionar, é porque ele tá te tratando como idiota. E se você cair, é porque você tá dando razão a ele. Uhum. Exatamente. Exatamente. A gente tá dando razão pra ele. E eu digo mais, tá, Sofia? Essa questão dos bolsonaristas perdoarem facilmente o abusador também é culpa do machismo, tá? Claro. Homens que cometem esse tipo de crime, gente, a gente precisa execrar. Não pode ter meio termo, gente. Fica essa cultura red pill, porque tem várias camadas, né, Sofia, até chegar no bolsonarismo institucionalizado. Tem muito recrutamento através disso. Gente, não pode ter perdão para crime desse tipo. Eu tô falando do ponto de vista moral, não estou entrando na questão jurídica. Tá? É assustador um cara desses aparecer de novo. Por isso a gente tem que relembrar tudo o que ele foi condenado. Não é punitivismo isso é informação. Isso também não é propaganda pra ele, tá, gente? Não venha com aquela de toda propaganda Tão é holofotando propaganda Gabriel. positiva. Não. Não é. Uhum. É justamente pra não deixar as pessoas esquecerem. E é pro Ministério Público, pra polícia olhar, ó o que ele tá fazendo com tornozeleira aí. Isso é crime também, tá? Ficamos por aqui, Pedro?
Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias pra vocês, aqui no Plantão do Meteoro.